Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. E no De Cara Limpa de hoje, eu vou aqui de novo conversar com a Lu. E hoje agora, assim, nesse vídeo especificamente, a gente vai falar de um assunto complicado, sensível, delicado, mas necessário. Que é não só o incêndio do Museu Nacional, como o que vem depois dele, que é o mais importante, né? O incêndio aconteceu, foi uma tragédia, mas como a própria hashtag diz, o museu vive, né? E ele está vivo hoje porque existem pessoas que trabalham lá e parte dessas pessoas estão se dedicando a resgatar e tentar curar, né, essas feridas que o incêndio causou. E uma dessas pessoas que encabeçam e lideram essa equipe, né, que é a equipe de resgate do museu, é a Lu. Então eu gostaria, muito obrigada, né, de novo por você estar aqui, e eu gostaria que você compartilhasse com o público, né, o que é o resgate, como que ele surgiu, qual que é realmente a função, dá a sua visão, né, do que é o resgate, porque as notícias elas acabam chegando de uma maneira muito final, né, salvaram-se tantos, ou realmente perdeu-se tanto, mas acaba que na notícia não tem isso de processo, o esforço né? braçal envolvido, o sofrimento e a superação envolvida por toda a equipe que está trabalhando lá. Tá bom, tô com a missão aqui de falar de um momento assim que às vezes as pessoas até acham que é triste, né? E o núcleo de resgate de acervos do Museu Nacional é um núcleo formado, né, por uma equipe do próprio museu, né, são funcionários, servidores do próprio Museu Nacional. Isso foi uma coisa que nós batalhamos muito para conseguir, porque havia a possibilidade de entrar equipes de fora para fazer esse tipo de trabalho, o que não seria horrível nem nada disso, né, seriam pessoas até treinadas e tudo. O problema é que elas não conheceriam, não seriam os curadores das coleções que estão lá dentro, então elas não conheceriam cada espaço, o que tinha as particularidades de cada peça que precisa ser resgatada, o que é mais importante, por onde começar, né? Então foi importante ter a própria equipe do Museu Nacional, né, aqueles que lidavam com as coleções científicas para poder formar esse grupo que hoje faz o resgate no museu. E eu falei que assim, parece um pouco triste, né, esse assunto, mas não é, porque na verdade o resgate é a parte feliz até de toda a história do incêndio, né? O incêndio é a parte triste, né? O incêndio foi um momento, no dia 2 de setembro de 2018, foi um momento triste de destruição, né? Um momento de uma sensação de perda, né? E de falta de valorização da cultura no nosso país, do patrimônio no nosso país. Porque afinal esse incêndio atingiu não só as coleções científicas que existiam dentro do prédio, mas atingiu o palácio, né, do nosso país, o palácio onde viveram os nossos imperadores, um prédio que é tombado, né, que é um patrimônio histórico. Então a gente estava ali queimando, não estava queimando só as coleções científicas, mas estava queimando um pouco da nossa história, um pouco da nossa memória também. Então esse foi um momento triste. E os dias seguintes foram momentos tensos, né? Porque a visão que a gente tinha era de que tinha perdido tudo. Eu já falei isso várias vezes, até em várias entrevistas, que era a sensação, assim, nossa, porque o incêndio provocou também desabamentos. Então, o incêndio atingiu, além de todo o prédio, toda a extensão do prédio, que é uma coisa que a gente dificilmente vê casos parecidos no mundo, porque normalmente quando o incêndio começa, ele atinge parte do prédio, porque logo depois vem os bombeiros e conseguem, né, controlar o fogo. Né? Mas foi uma série de fatalidades, uma série de circunstâncias, assim, tipo queda de avião, né, que não é uma coisinha só, era para cair, era para pegar fogo. Então, foram várias situações que promoveram o incêndio que tomou todo o prédio e promoveu também o desabamento dos 2 andares, não sobre o primeiro. Então é uma gama de destruição assim, né, uma em cima da outra, sequencial. E os dias seguintes foram dias assim muito tensos. A gente precisava saber se a gente teria esperança ou não, né, de encontrar alguma coisa. Mas assim, no dia seguinte, quando abre a porta, né, da entrada principal do Museu Nacional, que por acaso não pegou fogo, né, é uma porta bonita, né, com a insígnia de Dom Pedro II, né, essa área não pegou fogo por algum milagre,
entrou fumaça, entrou fuligem, né? A gente vê marcas, mas o fogo não atingiu essa área. Nossa. E aí, quando essas portas são, né, De estavam madeira, né? de madeira, de madeira. Quando essas portas são abertas, né, estavam lá abertas no dia seguinte, está o Bendegó. Bendegó é um meteorito, né, o maior meteorito do Brasil, né, que tem uma história linda também relacionada à época dos nossos imperadores, do Dom Pedro II, né, que faz todo um esforço para trazer ele para o Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Ele estava na Bahia. Então tem todo, né, além de uma história, é uma peça icônica do Museu Nacional e estava ali, né, preservada no seu lugarzinho perfeito. Aí a gente ficou assim, encantado, né? Porque se você tem, essa que é uma peça de uma coleção científica preservada, provavelmente outras, né? Ali estava a nossa fonte da esperança, né? Simbólico, O né? simbólico, né? Da resistência, né? Desse momento. Então, se a gente tinha aquela peça preservada, provavelmente a gente poderia ter outras, né? Outras coleções que poderiam ter sobrevivido. Então, nesse momento que a gente acreditou, né? Que realmente poderia encontrar mais alguma coisa, que algumas coleções poderiam ter sobrevivido a esse desastre todo, foi a hora que a gente começou a se organizar, né, e formar esse núcleo que foi formado no dia 9 de setembro, né, o núcleo de resgate de acervos do Museu Nacional. Foi interessante botar acervos e não acervos científicos, porque no final a gente resgatou não só acervo científico, mas tudo quanto era acervo lá dentro. Acervo pessoal, né, assim, peça, porque ali dentro tinham salas de pesquisadores, caneca tinha muita caneca, uma coisa impressionante, como caneca sobreviveu. Como o cientista gosta de caneca. Gosta de caneca, né, uma coisa impressionante. Então, assim, foi tudo que era assim de acervo pessoal, que pertencia a alguém que ocupava uma determinada sala dentro do prédio, a gente também recolhia, porque isso faz parte, né, da dor pessoal, né, da história de cada pessoa que ocupava o museu. E também resgatamos acervos arquitetônicos, né? Porque, como eu falei, o prédio é um prédio tombado, é um prédio que tem, né, guarda a história do nosso próprio país, né? Então, qualquer peça, detalhe, né, arquitetônico que pudesse ser resgatado, a gente também estava resgatando. Apesar de ser uma equipe de cientistas, a gente estava resgatando tudo, né? Não só, né, coleções científicas, acervo científico, mas a gente também resgatou o acervo arquitetônico e o acervo pessoal. E apesar da gente trabalhar com a tragédia todos os dias, né, todos os dias olhar para o palácio, né, da maneira que ele ficou após o incêndio, nós tivemos e estamos tendo, né, muitos momentos felizes, né, porque cada vez que a gente encontra uma peça que a gente achava, olha, essa peça, essa coleção a gente não vai encontrar, e chega lá, encontra o material, aí é uma felicidade, né? É um momento de comemoração. Então, é triste olhar todo dia para o prédio, é triste entrar todo dia no prédio, mas também é muito bom quando a gente consegue salvar, né? A expectativa, a esperança, e quando você salva, né, um material de uma coleção, mesmo que não seja a coleção que você trabalhava, né? Porque ali a dor é de todo mundo. Né? Ali a dor é de todo mundo, né? Então a gente, nossa, fica só, né? É uma alegria. E acabou também, uma coisa legal de ter se formado esse grupo, é que ele é formado é um grupo multidisciplinar, assim, né? Pesquisadores, cientistas de várias áreas dentro do Museu Nacional. E pessoas que a gente encontrava no dia a dia, mas que dava bom dia, boa tarde. Não tinha um espaço e não tinha um espaço de convívio, né, de desenvolver uma amizade e tal, e que agora a gente acabou unindo pessoas bem diferentes, de departamentos diferentes, com interesses diferentes, está todo mundo unido em prol de um mesmo objetivo, né, que é tentar recuperar essa história, essa nossa memória aí, né, de dentro do palácio. A gente agora já está numa fase que já está terminando, quer dizer, ainda temos aí uns 6 meses pela frente para a retirada de material, mas comparado, né, ao que era lá atrás, a gente avançou muito, a gente já fez mais de 2/3 do próprio palácio, então está faltando bem pouquinho para a gente terminar. E quando terminar esse trabalho, quando terminar a retirada de material de dentro do palácio, não acaba o trabalho do resgate, né? Aí vem uma outra etapa, né? Uma outra etapa que a gente chama de inventário. É o momento da gente olhar para cada peça resgatada, né? Ver o que a gente pode fazer para estabilizar elas, né? Para poder melhorar a condição
e tentar identificar e fazer um relatório de tudo que foi resgatado, né? Todo mundo pede pra gente toda hora, quantas peças vocês já resgataram? Eu caí a perguntar isso agora. Ah, olha aí, estava esperando por essa pergunta. Quantas peças vocês já resgataram? A gente responde, não sabemos. Um punhado. Não sabemos. O que a gente sabe, o número que a gente tem é o número de formulários que a gente preenche quando cada Pode peça ser sai. lote, né? São lotes, né? Para cada formulário, como a gente tem pressa de tirar o material, não dá para fazer preencher um formulário para cada peça. Não é um tombamento, igual a gente falou no outro vídeo, né? Então a gente acaba fazendo formulários para lotes de 10, lotes de 100, lotes de 200 peças. Então não dá para mensurar agora. Às vezes até tem formulário para uma única peça, mas isso é raro, normalmente são lotes. Então agora a gente não tem esses números, né? Mas é uma quantidade muito grande de material. Só para vocês terem uma ideia, a gente ocupa 18 containers, mais uma, duas, três, pelo menos 3 salas ainda do anexo que não pegou fogo, e mais toda uma área do anexo, a área superior do anexo, com material também resgatada, e ainda tem material lá dentro para retirar. Então tem muita coisa, né? Depois, quando a gente conseguir fazer o inventário, aí sim nós vamos ter esse número total. É claro que algumas coleções sofreram mais, outras sofreram menos, algumas coleções se perderam por completo, né? Algumas coleções mais sensíveis, como dos invertebrados, as coleções dos insetos, né? Praticamente foram perdidas por completo. Mas tem as coleções relacionadas com rochas, minerais, né? Os fósseis que estão inseridos em rochas, né? Substituídos por minerais, aquelas coleções de cerâmica, né? Relacionadas à arqueologia, à etnologia. Esses materiais resistiram mais ao processo todo, né? De incêndio, desabamento e tal. Metais, tem muito metal que a gente está recolhendo também, lanças, né? Espadas. Então isso está permitindo com que a gente, né, salve muito material de geologia, de paleontologia, de arqueologia, de etnologia, né, que a gente nem... Tem até umas histórias interessantes. Essas coleções normalmente ficam dentro de armários, né? E a coleção de etnologia ficava no 3º andar. Que desabou, Desabou, né? Então o que você imagina? Esse material vai cair todo no chão. Era para ter acontecido isso. Mas como os armários estavam... o chão desses armários, por algum motivo, né, eles tinham uma trama de vigas. Em vez de ser vigas só num sentido, que a maior parte do prédio é assim, e aí tudo desabava lá embaixo, essa era uma trama, né, de vigas. E aí os armários tombaram, mas não caíram. E isso foi uma surpresa pra gente, né? A gente estava trabalhando numa sala lá, daqui a pouco quando a gente olha pra cima, tem armário lá em cima no 3º andar. Aí, mas aqui é a coleção de etnologia, lá estão os vasos, né, dos índios, marajoaras, as bonequinhas carajás, aí foi aquela loucura. Como é que a gente vai chegar no 3º andar, né? Estavam usando um guindaste, a empresa que estava fazendo o escoramento do prédio, estava nos ajudando no processo, tinha um guindaste com aquela caixinha, né, aquela coisa assim que você entra dentro ali, e aí a gente foi de guindaste até lá por cima, junto com a ajuda da empresa, para abrir os armários e retirar o material. Como os armários não caíram 3 andares, obviamente as peças estavam em melhores condições. Não estava intacta, né? Mas... algumas estavam intactas. Algumas estavam. Olha, isso enche de esperança. Ai, nossa, foi maravilhoso, foi uma alegria, assim, a gente descer com aquela né, caixinha lá né, sei lá como é que chama aquilo, que a gente entrava, descer e colocar as peças, assim, numa muretinha que tinha. Assim, inclusive, uma curiosidade, né? Esse guindaste é o tal do carvalhão do carnaval ou... Não, só é parecido? É parecido, parecido. Para quem participa do Carnaval do Rio, né, eles usam um guindaste para pôr as pessoas em cima dos carros, né? E aí é basicamente... Esse estava botando a gente lá no 3º andar para retirar, né, esse material. Nossa, foi incrível, assim, a gente pendurava lá no 3º andar. Quer dizer, a gente, eu e o Sérgio, né, um outro pesquisador, nós não saímos, né, de dentro da caixinha,
do transporte, mas o pessoal da Tinha empresa, essa expertise, eles né? tinham a expertise, eles estavam com equipamento de segurança, eles se prendiam na viga e ficavam pendurados lá, tirando as peças pra gente. Foi incrível, assim, foi um momento, assim, o pessoal da arqueologia, quando viu, porque no final quem foi coletar nem foi alguém da arqueologia, né? Fomos nós da Paleonto. Mas o pessoal da arqueologia, quando viu, assim, ficou muito feliz de ver bonequinhos carajá, gente, todo feito de cerâmica, com a pintura preservada, sem estar quebrado. Gente, foi uma alegria. Então, assim, o resgate, apesar de tá tratando com uma coisa triste, são sucessivas vitórias, assim, alegrias que a gente passa todo dia, né, por poder recuperar, né, esse patrimônio que é de todos nós, né. Bom, então você estava falando desse caso dos vasos, né? Que foi o pessoal da Paleonto que salvou uma coisa que é da arqueologia, né? E isso acho que é uma coisa interessante se ressaltar, né? Ali é resgate, né? Não importa a tua área, né? Poderia ser o contrário também, poderia ser alguém da arqueologia resgatando material da Paleonto, né? Porque ali a gente está para se ajudar, né? É um grupo heterogêneo, mas que ninguém fala assim, eu vou trabalhar só na minha área, Teve eu vou esse fazer só... egoísmo, né? Não. Ali a gente trabalha todo mundo para todo mundo, assim, né? Foi um resgate do museu. Do museu, desse espírito de unidade, né? De estarmos juntos, né? Nesse momento de tragédia, todo mundo está junto, todo mundo está de mão dada, assim, né? Então acho que foi essa ideia, assim. E aí eu queria te perguntar uma coisa que muitas pessoas, muitas também nem tanto, né? Mas existem pessoas que não são do museu e que nem necessariamente são cientistas que falam, poxa, eu quero ajudar o museu, né, no resgate e tudo mais, como que eu faço, né? E associado a essa explicação, eu lembrei de uma coisa que eu acho que é interessante de você falar, que é os perigos do resgate, né? Então, se você puder dar uma... Realmente muitas pessoas nos questionam com relação assim, por que não pode ajudar, né, nesse processo de resgate? Ou, eu me inscrevi como voluntário, porque teve um momento que a gente abriu, assim, quem quiser se inscrever para ajudar, né, no processo de resgate, é só se inscrever como voluntário, os alunos também, né, e fizemos toda uma campanha para que pudéssemos ter, né, voluntários trabalhando com a gente. Era essa a nossa ideia desde o início, porque era essa ideia que a gente tinha pego de outras situações que aconteceram em lugares, em outros países, que normalmente os voluntários ajudavam muito nessa etapa. Que precisa, né? Que precisa, não, seria fundamental. Só que o que aconteceu? A área onde a gente faz o resgate é o prédio, né, que perdeu o telhado, que continua a cair pedacinhos, por mais que ele esteja escorado, né, porque com o tempo as coisas vão trabalhando mesmo. Então é uma área de risco, né, por mais que a gente se proteja, use EPI, né, que são vestimentas, calçados específicos, máscara, luva, capacete, mas assim, ali tem situações que você realmente corre risco, né? Eu já fui parar no hospital com um pedacinho de vidro no olho, né? Teve um menino que se cortou lá dentro, o outro que caiu um pedaço de um material de cima, né? Na cabeça dele, por sorte, ele estava com um capacete. Então são pessoas que caem. Fora a intoxicação da poeira ali. Exato, e a gente não sabe o que está respirando. E que choveu, né? Muito, deve ter fungo, né? Tipo... É uma área que não é insalubre. É insalubre e é perigosa, né? Então tudo isso faz com que só possam entrar pessoas lá que tenham algum suporte, assim, se acontecer alguma coisa, elas estão respaldadas, né? E a ideia era que os voluntários pudessem entrar e para isso eles teriam que ter um seguro. Só que infelizmente a nossa instituição não conseguiu o recurso para pagar esse seguro para os voluntários. Então nós não foi possível contar com essa ajuda. Por isso que nós tivemos que fazer o trabalho muito sozinho, que foi muito mais sacrificante, né? Hoje a gente tem dentro da nossa equipe pessoas com problemas, né, com dores, né, na coluna, porque ficou muito tempo baixada, porque carregou muito peso, que se a gente pudesse distribuir o trabalho, porque a ideia era todo mundo trabalhar só nesse tipo de atividade, depois o restante do dia trabalharia em outras atividades, mas nesse tipo de atividade trabalhar só 4 horas por dia, porque era o indicado. E a gente teve que fazer 8 horas por dia, inclusive final de semana, que a nossa carga horária nem é essa, né? A gente é 40 horas, então teve que fazer 44, 46 horas.
Então, tivemos que, né, puxar muito mais da equipe do que seria necessário se a gente tivesse tido ajuda. Então, a gente pede desculpa, porque nós tínhamos intenção realmente de utilizar os voluntários, de ter os voluntários junto com a gente. E seria uma maneira da sociedade participar também né, de todo o processo. Mas é realmente um ambiente perigoso, insalubre, e que a gente não tem condições financeiras para pagar o seguro dessas pessoas, então a gente não conseguiu viabilizar essa participação. Aí foi bem triste porque muita gente queria participar, não conseguiu, e a gente teve que fazer também todo o serviço sozinho. E aí, lembrei de outra coisa, né? Tipo, se você ainda quer ajudar, né, o museu, você pode fazer isso doando. Um pouquinho de dinheiro ou um acervo, né, alguma coisa. E instruções para essas doações você encontra no site do museu, que eu vou deixar aqui embaixo. E essa é uma forma muito nobre e importante de se ajudar. Eu sei que tem pessoas que infelizmente não vão ter essa condição e que teriam a disponibilidade de dar o seu braço ali, mas infelizmente, como a Lu explicou muito bem, isso não é possível. Mas se você tiver condição de doar um dinheirinho ou em que seja alguma coisa, tanto o resgate como o próprio museu está precisando, porque inclusive vocês passaram necessidades de produtos, né? Nossa, coisas básicas, assim, luva, máscara, que como você falou... Para EPI, né? EPI, né? Como você falou, a gente tem que tomar muito cuidado com como respira ali dentro, né? Porque durante o incêndio se libera no ar uma quantidade absurda de poeira, fuligem, mas também de substâncias químicas que a gente nem sabe o que é, que estão relacionados com todo o material que estava distribuído dentro da instituição. E as combinações que podem então ter... isso é muito, muito preocupante, né? Então você tem que usar máscaras adequadas, tem que ter luva, e no início, principalmente, a gente não tinha. E foi muito da ajuda da sociedade, pelo SOS Museu Nacional, que viabilizou a compra, e às vezes de alguns colegas também nossos. Né? Nós tivemos algumas instituições que, quando tinham, passavam para a gente, né, luvas, máscaras, ajudaram o máximo até poder chegar, né, o material que realmente veio, principalmente das doações da Alemanha, né, que hoje sustenta a gente aí com capacete, com bota, né? Tem umas coisas muito curiosas, porque a gente achava que podia entrar dentro do palácio com uma bota de campo. Sabe bota aqui de trekking? Né? Bota de caminhada, assim, na natureza? E a gente achava, não, essa bota aqui é adequada para entrar. Não é, são botas especiais. Tem um aço nas partes não pode nem ser aço, porque... não. Olha que coisa, né? Porque você tem que ter entre a sola e o pé uma estrutura que impeça que fure. Fure, né? Se você pisar num prego, não... Aí você pensa, uma placa de aço. Não pode ser aço, não pode ser metal, porque conduz eletricidade. E como tem fios, às vezes, no meio do caminho, pode ter porque uma você energia tem que passando. tá a energia passando, porque você tem que ter iluminação ali dentro, aí você pisa num fio, alguma coisa assim, né? Aí tem que ter a ponta dura para você não tropeçar, não bater em nada, né? E uma série de detalhezinhos que a gente não sabia, que a gente foi aprendendo, né? Isso também foi um aprendizado, assim, de coisas novas pra gente, que a gente não fazia ideia. Ficando especialista numa coisa que você nunca pensou, né? Exato, vou botar no currículo. Vai ter que pôr mesmo. Porque se infelizmente acontecer em outro lugar, já vai saber como lidar, né? E outra coisa que a gente quer fazer também é, no final, esse inventário e todos os protocolos, tudo que a gente criou, tudo que a gente aprendeu também, né? Que a gente aprendeu muita coisa, assim, de como distribuir as coleções dentro de um prédio, qual é o melhor, qual é o lugar mais seguro, uma série de coisas que a gente aprendeu nesse processo. A gente quer publicar isso porque quando, né, aconteceu com a gente foi buscar bibliografias, né, o conhecimento já adquirido relacionado a isso. E não, sabe, tem muito pouco, e quando tem, não é especificamente de história natural, né, das ciências da história natural, e aí a gente ficou meio perdido. Né? Então a gente acha que poder publicar isso vai ajudar, né? A gente espera que não aconteça de novo em lugar nenhum. O retrospecto no Brasil, convenhamos, não é positivo, né? Vem lá desde a biblioteca de língua portuguesa, né? O Butantan e por aí vai. Né? Então assim, a gente espera que possa ajudar, né? Se acontecer, que a gente espera que não, mas se acontecer, tenha um suporte, né? Já de um conhecimento adquirido. Né? A duras penas, mas que fique, né? Que bem ou mal pega a tragédia e faz
que ela dê alguma coisa. Um né? benefício. Melhor do que só lamentar. Exato. Gente, então, encerrando essa entrevistinha por aqui, eu queria lembrar a vocês que o Museu Nacional produziu um documentário sobre o resgate. Ele está disponível no YouTube, eu vou deixar ele aparecendo em algum lugar aqui para vocês. Eu queria agradecer a todos vocês que assistem, acompanham o canal, curtem, compartilham. Principalmente minhas madrinhas e padrinhos que tornam tudo isso possível por meio do auxílio financeiro. E hoje, em vez de pedir para, se você tiver dinheiro, doar para mim, doem para o Museu Nacional, é importante. Se você liga para as coleções científicas, liga para a história do nosso país, essa é uma forma que poucos reais podem ajudar significativamente o resgate de um material, a proteção da vida de uma pesquisadora ou de um pesquisador que estão ali se esforçando para justamente preservar isso. Então, doem ou divulguem. Copia lá o link que eu vou deixar e divulguem para pai, tio, primo, colega, papagaio e divulguem. E não deixem de assistir o documentário que está muito emocionante e bom. E o Museu Nacional vive. Vive demais. A gente está recebendo muita notícia assim, ainda existe o Museu Nacional, pessoas perguntando, dizendo, não acabou, né? Não acabou. O Museu Nacional vive porque ele não é só um prédio, né? Ele é formado por pessoas. Então, e essas pessoas é que fazem ele, né, sobreviver a todas essas tragédias e que vai recuperar e daqui a algum tempo, com certeza, estaremos de novo reabrindo ele para o público. E vale ressaltar que nesse meio tempo, o museu, né, a chancela do museu continua fazendo exposições, né? Sim. Eu vou ver no momento que eu lancei esse vídeo quais são as exposições no museu que vão estar disponíveis, vou deixar também na descrição para que quem for no Rio de Janeiro, né, e tiver a oportunidade de visitar, o museu vive muito, então, assim, né? Tipo, não só dentro do seu espaço, como lembrando e mostrando que existem muitas coisas lá para continuar. Contar a história né, do nosso país, contar a história do nosso passado, do nosso presente, e, da vida no nosso planeta. Então, ajudar a entender o futuro, né? E ajudar a entender o futuro. Então, Lu, muito obrigada mais uma vez por esse tempo e essa disponibilidade em falar tão bem. Espero que vocês tenham gostado. Então, a gente vai ficando por aqui. Então, um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau.